Olá, galera. Tudo bem, rapaziada? Espero que estejam todos bem, né? Vamos começar mais uma aulinha hoje de um conteúdo novo, que é estatística, né? Antes disso, vamos dar uma passeadazinha no nossa plataforma de estudos com algumas orientações. Nossa plataforma, vocês loguem lá, né? Tá aqui a semana 1. Eu coloquei tira dúvidas, onde vocês podem marcar alguma questão que não entenderam bem a explicação, ou o resumo, ou videoaula, né? Que a gente consegue fazer alguma anotação aí. No visional que eu coloquei aí, nessa primeira semana, o objetivo é que você já reveja algumas questões em que eu vou resolvendo ali, né? Para dar uma ideia das questões do Enem e da UERJ com conteúdos. A grande maioria já abordada até agora com vocês, mas que posteriormente serão conteúdos novos também. Tranquilo? Então é bom dar uma olhada aí para vocês aprendendo algumas e revendo algumas questões. As atividades avaliativas, o objetivo dela é ver quem está estudando. Nessa semana eu coloquei de matéria que nós vimos em sala de aula, nenhum conteúdo novo. Então é para treinar mesmo, para estudar, tá bom? O objetivo é para que eu veja quem está participando efetivamente e estudando. Tranquilo? E cuidado aí ao fazer essas atividades. Algumas eu troco o número, então não adianta ficar pesquisando na internet. Né? Por hora, eu vou deixar vocês bem à vontade e confortável em achar. Daqui a pouco, vocês não perceberão e não serão as questões que estarão na internet. E só pode clicar uma vez e avaliar, tá bom? Então fique atento quanto a isso e a atividade está sendo postada toda semana, tá bom? Então, vamos voltar para nossa aulinha aí, né? Então vamos cá, voltando. Então tá aí, ó. Estatística básica. A estatística, ela se divide em básica em duas partes: a estatística descritiva e inferencial. No ensino médio, a gente se preocupa só, basicamente, com a estatística descritiva, que ela começou a ser cobrada de novo, né? É, com o novo Enem. Então a gente acabou dando um enfoque maior. E agora os outros vestibulares também estão dando esse enfoque que o Enem cobra bastante questões em todo ano. Nas 45, a gente tem em média umas 4, 5 questões em todas as provas que o Enem apresenta. Né? Então, tem provas que o Enem acaba colocando mais questões, principalmente do conceito de média. Né? Depois, vou colocar outra aula de estatística, visando outro tipo de organização dos dados. Nós faremos agora os dados, né, que são colocados um a um, que a gente fala. Né? Depois, os dados agrupados de outras formas, né? Por classe que a gente conceitua, tá? O que é o método estatístico? Qual a ideia central dele? Primeiro, você vai definir o que é um problema para você e aonde você vai estudar esse problema, o que é o seu público, né? Vai partir para coletar os dados, organizá-los. Depois de organizados, vai criticar e analisar se esses dados estão coerentes, fazem parte daquilo que você pesquisa. Depois disso, dessa decisão, vai organizar isso de uma forma de representar esses dados, que normalmente são tabelas, né? E gráficos. Aí os gráficos têm várias formas diferentes, sejam curvas, sejam retas, sejam, né, gráfico de tabela, de setores, né, gráfico de colunas, de barras, tem várias formas de representar essas curvas, tá? E depois interpretar e apresentar esses dados, é, é, e a partir daí tomar decisões sobre o que você havia estudado, tá bom? Então isso aí é a sequência de um estudo estatístico. Quais são os conceitos básicos que vão aparecer para a gente? As palavras-chave. População. É tudo que você vai estudar. Né? A amostra é um subconjunto que você vai estudar. E a variável é aquilo que você pesquisa, é a característica que você estuda. Então, por exemplo, vamos pesquisar os alunos do ensino médio da Anchieta sobre time de futebol. Primeiro que eu preciso estudar todos os alunos do ensino médio. Né? Aí os alunos do ensino médio seriam a minha população. Mas suponhamos que eu escolha aleatoriamente 10 alunos do primeiro ano, 10 alunos do segundo, 10 do terceiro. E aleatoriamente. Então, esses alunos poderão me dar uma ideia da tendência natural dos alunos do ensino médio do Anchieta. Tá? Observem que esse 10, 10, 10, né, são a amostra da minha população. E a variável é aí time de futebol. Tranquilo? Quais são as variáveis? As variáveis podem ser de duas medidas.
quantitativa ou qualitativa. Quantitativa eu preciso de um número para determiná-la. Qualitativa não. É um atributo, uma característica. Tá bom? Quantitativa discreta é aquela que pode ser contada um a um. Eu preciso de um número natural para representá-la. Por exemplo, número de alunos que torcem para o time A. Esse conjunto que eu falei de 30, sei lá, 8. Né? Uma característica contínua. Imagine que nesse mesmo grupo de alunos esteja estudando a altura. Então, o aluno pode ter 1,65 m, 1,80 m, 2 metros. Então, ele pode ser representado por um número, né, real, que a gente fala. E não precisa ser um número natural, exato. Tá? Ele pode ser um número real. E qualitativa? Nominal. Ela pode ser, por exemplo, sexo, cor, né? E ordinal, pode estar estudando uma característica que pressupõe uma ordem. Os meses do ano, por exemplo, você elenca como primeiro, janeiro, segundo, fevereiro, e assim vai até dezembro, que é o 12º. Ou primeira série, segunda série de ensino médio, terceira série de ensino médio, você elenca uma valoração disso. Tranquilo? Medidas de tendência central ou de posição. Essas são medidas, na verdade, que tentam representar um conjunto de informações com uma só medida. É como se todo mundo desse a ideia do conjunto. Aquela única medida dessa ideia de todo mundo. Desculpe. São as três principais: média aritmética, mediana e moda. A média aritmética vocês têm essa noção. Por exemplo, vocês fazem lá 3 avaliações. Aí eu pergunto a você: qual foi sua média na matéria X? Aí você fala: eu tirei 7,5. Isso não significa que você tirou 7,5 nas 3 avaliações. Vocês fizeram 3. Correto? Mas isso dá a ideia que você tirou 7,5 nas 3. Então é a média das suas 3 avaliações. Tranquilo? Média. Ela é obtida pela razão da soma de todos os valores que você tem pelo número de elementos conjuntos. A representância é MA, média aritmética, é igual a S sobre N. S, somatório dos valores. Os valores a gente fala que são scores, né? E N é a quantidade da população. Peguei um exemplozinho do Enem. Tá assim, ó. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez o balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme os dados do quadro. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais. Tá? Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade da matéria comprada em qual mês, né? Então, só somei, ó. Peguei aqui 37, 33, 35, 22, 30, 35 e 25. Dividido, são 7 meses por 7. Somei 217 dividido por 31. Né? O mês 5 possui o lucro 30, que é o mais próximo de 31. Então vai ser mês 5. Então, média, soma isso. Tranquilo? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Moda. Moda, todo mundo conhece a palavra moda e é exatamente essa ideia. É aquilo que aparece mais. Por que uma coisa vira moda? Porque todo mundo usa, certo? Porque aparece mais, é mais frequente, né? Para todo mundo. A gente vai representar por MO. Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Esse conjunto é unimodal. Por quê? Ele tem um elemento que aparece mais vezes que todo mundo. O 1 aparece uma vez, o 2 uma vez, o 3 duas vezes, o 4 uma vez, o 5 4 vezes. 5 vezes, perdão. 5 vezes, né? Então, o 5 ele aparece um número de vezes maior, ele é mais frequente. Então, a moda desse conjunto é o número 5. Aqui eu botei o 2 e o 6 aparecendo mais vezes, 4 vezes. Então, a gente fala que uma frequência é um conjunto de dados bimodal, tem 2 modos. E assim vai sucessivamente. Você pode falar que é trimodal e assim vai. Na verdade, quando mais de 2, a gente fala que é multimodal. Mas se todo mundo aparecer o mesmo número de vezes, a sequência não tem moda. Por exemplo, aqui todo mundo apareceu uma vez só. Se todo mundo aparecer 2 vezes, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, também seria amodal. Ou seja, para ter moda, eu preciso que alguém se destaque numa frequência maior que os outros. Tranquilo? Mediana. Mediana é um elemento
de medida de tendência central e que ele divide em duas partes iguais. É o cara que centraliza, ele está no meio de tudo, tá bom? Ele está no centro. Mas para que para que eu consiga descrever, né, o cara central, eu preciso que todos os meus dados estejam organizados, estejam em ordem, crescente ou decrescente de valores, de scores, tá bom? E a gente determina a posição, onde se encontra, não o valor, onde se encontra a mediana. Eu dependo do número de elementos do meu conjunto, se for par ou se for ímpar. Se for par, vou ter dois elementos centrais. Se for ímpar, vou ter um só. Por exemplo, eu tenho 5. Né? 5 elementos, existe um elemento central. 5 é uma quantidade ímpar, certo? Então, quem vai ser o elemento central? 5 mais 1 sobre 2. 6 sobre 2 é o terceiro elemento. Eu tenho 8 elementos. 8 é par. Ele tem 2 elementos centrais. 8 sobre 2, que dá 4. E 8 sobre 2, 4 mais 1. O quarto e o quinto elementos. Vamos ver um exemplo numérico aqui. A questão do Enem, ele representa aqui, né, dados da região metropolitana, né, da taxa de desemprego dessas regiões aqui. Eu peguei todos esses dados aqui e organizei de forma crescente. 6,8 é o menor valor, 7,5 né, esse outro valor. E os elementos repetidos, fui repetindo também. 7,6 apresentou duas vezes, peguei todos os dados vindo daqui até aqui, tá? E organizado. Contei, tinham 14 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é o número par. Qual é a posição dele? 14 sobre 2 é o sétimo, mais o próximo. O sétimo e o oitavo números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como tenho dois elementos centrais, eu faço a média deles. 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Né? Deu 16 por 2, dá 8. Então, a taxa aqui é 8. Essas medidas de tendência central, elas são bastante tranquilas, né? E fácil entendimento. E são muito cobrados. Hoje a média e a mediana, elas aparecem mais, principalmente a mediana. Tá? A média é cobrada junto com outras formas de conteúdo. Eu darei depois alguns exemplos, né, com dados organizados em classe, né, e de outras formas aí, tá bom? Um forte abraço, espero que todos estejam bem. Até a próxima.